perguntar. Como foi o processo de se reconhecer com a inclinação às artes? O processo foi longo. Eu acredito que na segunda infância, digamos, a partir dos 6, 7 anos, eu vivia na cidade de Carapicuíba, que na década de 50 era um povoado, digamos assim, né? E a gente não tinha, obviamente, a molecada, a opção de lazer. Então, duas coisas aconteceram. A primeira, quando eu aprendi a ler com 7 anos, imediatamente eu tive acesso a gibis. Gibis na época que era muito cultuado pelas crianças e adolescentes e muito amaldiçoado pelos pais e família, né? Então essa proibição por pai da família de ter acesso à leitura de gibi nos incentivou ainda mais a ler. E o cinema, quer dizer, nós tínhamos um cinema de rua, na verdade dois, mas um era o mais frequentado, que era o Cine Lunar de Carapicuíba. Então, muita leitura de gibi e muito cinema. Isso com o tempo, acredito que foi despertando em mim o interesse pela arte de representar. O gibi, com alguns aspectos, por exemplo, me desenvolveu muito bem na leitura. Eu estava no aprendizado ainda de leitura, mas o gibi me aperfeiçoou nos balõezinhos, você ia lendo rápido, girando a página e tal. As histórias em quadrinhos, que eram terminantemente feitas com muita qualidade, chamava também a atenção. Somando-se a isso, há muitas idas ao cinema, assistindo filmes que vinha praticamente do mundo inteiro em Carapicuíba. Era a única fonte de informação do mundo que a gente tinha na época, era o cinema. Então eu acredito que esses dois elementos aguçaram a minha sensibilidade para as artes. O que é a arte para mim, ou as artes, né? Eu tenho assim, claro que artes, ter acesso a ela, seja fazendo ou observando, ou curtindo, ou praticando, é a abertura do portal do entendimento da existência humana. A arte, ela mexe com todos os nossos sentimentos, né? E a partir daí, a gente passa a ganhar uma consciência do mundo que nos cerca, do universo que nos cerca, quem somos, enfim, por que estamos aqui, o que estamos fazendo. A arte, ela consegue sintetizar a essência da vida para o ser humano. Para mim, a arte é isso, é a recriação da própria vida. Qual foi a sensação de estrear pela primeira vez a sua própria peça? A sensação. Bom, guardadas as devidas proporções, não sei se, perdão, não sei se é um sentimento que prevalece em todas as pessoas, digamos, que escrevem uma peça de teatro ou uma música ou um roteiro cinematográfico, mas o sentimento é quando você expõe a obra que você escreveu para observação pública, para os olhares atentos e críticos do público, né? É como se você estivesse apresentando um filho, uma filha que acabou de nascer e que a gente não sabe se vão achar o filho bonito ou feio, se vão entender o que você escreveu ou não, se vão gostar do seu produto ou não. Então é uma sensação estranha, muito estranha. Num primeiro momento,
vem a vergonha. Você estando presente com o teu trabalho sendo apresentado num palco, nem todas as pessoas que estão assistindo te conhecem, mas você fica com um pouco de vergonha, um pouco de receio. O que será que vão pensar? Será que estão entendendo o que eu escrevi, etc e tal? Então é uma sensação de primeira viagem num barco que você embarca pela primeira vez e você está no leme, né? Ao mesmo tempo, é um sentimento de muita satisfação, que você conseguiu, bem ou mal, terminar uma obra, preparar e colocar a apreciação crítica do povo. O senhor se considera um artista? Não, não, não me considero um artista. Eu me considero, digamos assim, um trabalhador nas artes, né? Digo isso porque, para eu me considerar um artista, eu deveria saber dançar como Chaplin dançou, eu deveria aprender a atuar como Chaplin atuou, eu deveria aprender a compor música, orquestrar música, como o Chaplin fez. Enfim, são predicados que pouquíssimas almas humanas atingirão esse patamar, né? Citei Chaplin por entender que nas artes o Chaplin foi e é até hoje o mais completo artista que a humanidade criou. Agora, eu estou muito longe de sequer ser a sombra do Chaplin. Então, eu ainda não me considero artista. Tenho esperança. Qual era o seu maior desejo na época ao realizar suas peças? Então, eu tive, se diz como autor, escrevendo uma peça, é isso. Então, a primeira peça que a gente escreve, a gente espera de imediato o reconhecimento de fora para dentro, ou seja, que pessoas reconheçam que você escreveu bem uma peça, ou que você própria reconheça que você escreveu bem uma peça. Então, a primeira sensação é da vaidade, até porque a gente não tem ainda uma consciência e o conhecimento de como você trabalhar bem uma carpintaria, uma dramaturgia para escrever um texto redondo, completo. Então, a primeira sensação que você tem é essa. Isso, pelo menos, aconteceu comigo, né? Aí, depois, você vai amadurecer escrevendo, até o momento em que você chega num ápice de controlar as linguagens e as ferramentas que te levem a formatar uma peça de teatro adequadamente. Posso reformular? Posso reformular a pergunta? Eu acho que era. Eu queria direcionar mais a pergunta para o campo, tipo, qual é a finalidade que você tinha um objetivo de atingir, de passar alguma mensagem ou algo assim. Então, como. Então, eu entendi. Assim, entendeu? Entendi como objetivo. Isso, qual era o objetivo? Né? Então, a primeira peça, eu não sou um autor, né? Também escrevi peças, não sou um autor. Eu tenho 4 peças escritas. A primeira peça que eu escrevi, eu tinha 20 anos. Então, ela foi escrita baseada nas informações do meio que eu frequentava, que era o grupo teatral que pertencia à Igreja Imaculada Conceição, lá no quilômetro 18. Tinha um grupo de jovens que se reunia, fazia música, fazia teatro. Então, e era um grupo religioso, era um grupo que estava ali para desenvolver atividades religiosas através do teatro, da música,
para a igreja. Tá. Então, a primeira peça foi algo muito ligado a valores cristãos, valores religiosos. A segunda, eu já dei um passo adiante, fiz um outro texto que se passava no ambiente de uma fazenda, onde tinha um mistério com um personagem que era corcunda, já não chegou a ser 100% religiosa, né? Então, a gente foi crescendo nas informações. Já a terceira, essa então foi a que atingiu exatamente o que a gente queria que atingisse, que foi uma peça escrita em 1966, ela foi encenada até 1968, ela tem o nome de Rede Seca e Fome, ela foi feita em forma de literatura poética, o Ricardo Dias musicou, música e letra, e era uma peça com um teor contundente, falando da miséria, da dor, da fome, da opressão, principalmente do país menos desenvolvido, socialmente falando, que era o Norte e Nordeste. E essa peça eu fiz com o objetivo de dar um grito meu, muito pessoal, contra a instalação da ditadura militar em 1964. E atingiu plenamente os objetivos. Depois de 2 anos, nós fomos proibidos de continuar representando a peça. Tivemos que ir ao quartel de Quitaúna e lá fomos colocados numa sala grande, não houve agressão física, nada, moral, muita. Nós sofremos pressão psicológica, ameaças e tivemos que parar com a peça. Então, a partir daí, eu entendi o que era uma peça de teatro num palco e aonde ela poderia chegar no processo de conscientização. Então, eu me despertei aí para a consciência política do trabalho artístico. Ah, vai disparar. Vai disparar. Se bem que a gente podia fazer um efeito especial, né? No momento que ele dispara, ameniza a luz, põe 2 dentinhos aqui, começa a surgir um vampiro, né? Parou. Esperar o badalo. Você vai voltar já? Eu coloquei o CD que o Cap fez das músicas e eu não sei manipular aquela caixinha abençoada de som. E não sei também. Só apertar o play? O duro é onde está escrito play lá, né? Eu não sei onde está escrito. É. Porque aparece os números das faixas, mas não aparece no som. Olha lá, ó, que maravilha. Isso aí de noite, cara. Você tá aqui vendo um filmaço, tudo escuro, bonito, bairro apagadinho. Você tá assim. Tem. É um inferno. É um inferno. E você imagina que meia-noite é a última vez que ele badala, mas são 12 badalados. Só apertar, tá bom. E aí ele vai sair com o carro, então aguarda um pouquinho. Tem barulho de portão. Essa foi a peça, porque eu li que teve uma peça que o senhor fez, que uma mulher pegou e levantou, ela ficou exaltada e ela foi falar com o marido dela, e aí o marido dela era Então, algo assim. Essa peça nós fizemos ela várias apresentações aqui na cidade, nos sindicatos metalúrgicos. Na Igreja Matriz Santo Antônio, tinha lá o salão paroquial, que era imenso, era um cine-teatro, né? A gente fez lá, fizemos no Colégio Misericórdia, com 1.000 e poucas pessoas, várias vezes, para criar debate mesmo, né? Fomos a Itajubá, convite, fizemos, depois recebemos um convite para ir a Guaxupé, fazer 2 apresentações no sábado, uma seguida da outra. Viajamos de ônibus, fomos lá, bonitinho e tal, fomos
recebido pela comunidade, o elenco todo, cada casa acolheu 2, 3, enfim. E aí na primeira sessão, a peça estava indo muito bem, mais ou menos uns 20 minutos. Se levanta uma senhora na plateia, toda empiriquitada, e ela disparou coisas em cima do pessoal do palco, né? Isto é mentira, isto é uma ignorância, isso não existe no Brasil, não existe fome, não existe sede, vocês são isso, vocês são aquilo. Então, aquele mal-estar para a peça, não para, segue, seguiu. Chegamos até o final. Aí no intervalo viemos a saber que esta mulher, ela era simplesmente a esposa do coronel comandante de Quitaúna, que tinha parentes lá em Guaxupé, e que à noite ela foi ao teatro, obviamente já encomendada por alguém, para ver o que era a peça Rede Sem Fome. Muito bem, e aí quando voltamos na segunda-feira, a bomba estava explodida já, né? Aí é um exército na casa de um, no emprego do outro, buscando as pessoas e tal, e aí a gente teve esse encontro lá com o coronel Capitão Albuquerque, que nos recolheu lá dentro do quartel e, ficamos lá 1h30 de sofrimento, né? E aí parou a peça, né? E não éramos também heróis, queríamos ser heróis. Parou a peça, mas esse fato nos incentivou, nos estimulou para... Isso foi em 68. 3 anos depois, a gente encetou um movimento de teatro na cidade que revolucionou a cultura na região toda, que foi o Núcleo de Expressão. Então ele nasceu lá era o Teatro Independente de Osasco, um grupo. E como acabou no Núcleo de Expressão? Sem querer levar a grandiosidade da comparação, apenas para justificar, os Beatles acabou na hora certa. Pelé encerrou a carreira na hora certa. E tantos outros ícones de várias manifestações, né? O Núcleo de Expressão teve um período que foi de 71 a 79. Foi o período que tinha que acontecer ali, nesse período, e depois terminar. Porque se não termina, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Poderia ter degringolado. Não era para ter terminado, a gente programou para 20 anos. Mas tivemos dificuldades enormes e foi derrubado pelas finanças. Falta de grana. Que é loucura você alugar um terreno e alugar no centro de Osasco e contratar uma estrutura metálica enorme, depois levantar parede, levantar telha, levantar palco, levantar plateia, colocar a placa teatro e assumir uma dívida da construção do teatro que levou todo esse tempo e a gente não conseguiu pagar. Pagamos quando vendemos isso tudo para quem comprou. Aí pagou e aí terminou. Isso é uma outra história. O senhor alguma vez teve que modificar algo em suas peças por medo de ser pego? Sim, assim. Modificar, sim. Mas para uma única apresentação para os censores da Polícia Federal, né? Então, na época em que a ditadura se instalou, você, com relação à peça de teatro, você resolvia o que queria montar. Ok, qual é o texto? Esse aqui. Perfeito. Você tinha que fazer um requerimento endereçado ao chefe da Polícia Federal, da Censura Federal de São Paulo, pegar 3 cópias do texto, ir até a rua Xavier de Toledo, subir no 4º andar e dar entrada no protocolo. Então você dava entrada pedindo censura do texto. Então eles te davam um protocolo. Ok. Eles não te davam resposta ainda. Então você tinha que reunir o elenco, preparar toda a produção da peça, ensaiar durante 2 meses, 2 meses e meio, todos os dias, investir trabalho, investir tempo
investir dinheiro quando a peça estivesse pronta, prontinha, tudo terminado. Você tinha que fazer um novo requerimento, ir até a Xavier de Toledo, em São Paulo, protocolar solicitação do envio de censores, censuradores, que viriam assistir a peça para depois saber o que iria acontecer. Detalhe, os censuradores viriam com o carro que a gente tinha que buscar. Na plateia não podia haver ninguém, somente eles, o elenco e a equipe técnica. Não podia ter uma pessoa. Eles chegavam, boa noite, entravam, sentavam, diziam, pode começar. E a gente começava a peça, aí terminava, eles não falavam nada, a gente pegava o carro, levava eles lá na Xavier de Toledo, entregava, e 2 dias depois a gente ia até a Xavier de Toledo saber se a peça tinha sido liberada, não liberada, liberada com cortes, etc. e tal. E aí, respondendo à sua pergunta, nós tivemos em duas situações. A primeira foi Um Homem Chamado Jesus, que foi uma peça que nós fizemos nas ruas da cidade e tal, enfim. E eu montei uma cena que era a Santa Ceia, que a gente tinha certeza que a censura ia aprender. Então, no momento de apresentar a Santa Ceia, nós falseamos as atenções dos 2 censuradores que vieram. Como era uma cena longa, comprida, durava 40 minutos, a gente preparou o seguinte, a única cena que pode dar trabalho para nós na peça é a Santa Ceia. Armamos, acho que uns 3 metros de mesa, emendado uma na outra, uma toalha linda, bonita, cheia de frutas, salgadinhos e sucos, né? E trouxemos 4 meninas de mini saia na época, toda maquiada, provocativas, né? E a orientação era, no momento em que for chegando a cena da Santa Ceia, vocês vão servir os censuradores assintosamente, com respeito, para desviar a atenção deles da cena. E foi o que deu. No momento que a gente começou a cena, as meninas com bandejas e tal, oferecendo, conversando, e eles se distraíram o suficiente para a gente fazer passar a cena. A mesma coisa aconteceu no Teatro de Expressão com a peça Zumbi, que era uma peça lascada, né? Tinha lá 2 ou 3 cenas, e a gente, para apresentação aos censuradores, a gente falseou as cenas, deixou as cenas suaves, poéticas, né? E passou. Enfim, a gente também soube driblar a censura e os senhores representantes dela, os censuradores, em alguns momentos em nossas vidas. Algum amigo seu, ou até mesmo o senhor, sofreu com a repressão da ditadura? Na verdade, para quem trabalhava principalmente com teatro, era constantemente abordado com situações de ameaças, ora direta, ora indireta. A gente tinha muita dificuldade para fazer as coisas com liberdade plena e total. Você fazer fluir o pensamento e materializar esse pensamento, essa teoria, em imagens em cima de palco. Havia sempre o fantasma da repressão, da censura, a repressão de uma sociedade que apoiava a ditadura em detrimento a uma outra parte que não era nem um pouquinho a favor. Então, a censura, ela vinha de várias formas, a repressão, ela vinha de várias formas. A falta de apoio para o trabalho, as pessoas não queriam mostrar a sua face apoiando aquele trabalho por receio de ter depois que responder ao poder constituído o porquê do apoio. Então, foi muito complicado, mas a gente não se intimidou em nenhum momento. Não fomos heróis,
não éramos um grupo de pessoas objetivadas para se transformar em heróis de uma ação, não. Nós queríamos fazer teatro. E queríamos fazer um teatro de esquerda. Queríamos dar consciência a uma população. Queremos trazer a discussão da ditadura para dentro do teatro e, quem sabe, a partir dali, estabelecer o encaminhamento de consciência para que essa população saísse dali e despertasse para a vida. Era esse o trabalho. Ou seja, a gente tinha um objetivo. O objetivo era, além do artístico, você usar 3 elementos para buscar uma possibilidade de luta contra a ditadura, que era, nós usávamos a palavra, o palco e a consciência. Qual foi o pior momento de mais tensão que vocês já tiveram? Meio de estudo, de ter que fazer uma peça, mas ficar muito tensionado porque tem alguém maior de olho em vocês? Tivemos alguns momentos ruins, mas o momento que causou, o período que causou maior apreensão a nós foi quando nós produzimos um espetáculo que iria ser feito no Largo de Osasco, que foi um homem chamado Jesus. E por que nós escolhemos fazer um espetáculo chamado Um Homem Chamado Jesus nas ruas de Osasco? Porque o espetáculo, perdão, ele tinha uma proposta que era um Cristo negro, a mãe negra, o pai negro, a namorada negra e alguns apóstolos também. Então a proposta era um Cristo negro, primeiro isso. Segundo, retiramos do texto, do roteiro, do texto e da encenação todo o aspecto de divindade. Então nós apresentamos Cristo como apenas um homem, né? E isso, obviamente, iria trazer alguns transtornos para a gente, como trouxe. Agora, por que a gente, já sabendo desses transtornos, mesmo assim, quisemos fazer? Porque nós precisávamos fazer. A gente estava vindo de 1968 com uma proibição da peça Rede Seca e Fome. Quando nós instalamos um núcleo de expressão em Osasco, que surgiu através do primeiro curso de teatro, nós sabíamos que iríamos querer trabalhar pelo menos 20 anos dentro da cidade realizando um trabalho popular. Porém, se nós não chamássemos a atenção de toda a imprensa brasileira, olha a coisa, a pretensão, se não chamássemos a atenção de todas as autoridades, de toda a sociedade para aquilo que queríamos fazer, provavelmente nós não teríamos seguido o passo adiante. Então, resolvemos o seguinte: vamos fazer um espetáculo grandioso, contar uma história de um personagem que a humanidade inteira já está cansada de contar e de saber. Nós vamos fazer no centro de Osasco, chamar a atenção do Brasil inteiro, e aí eu quero ver como é que a censura, os quartéis de Quitaúna, de Presidente Altino e de Barueri, vai nos impedir de continuar trabalhando. E foi o que fizemos. O espetáculo teve uma repercussão internacional. Ele teve uma repercussão imensa, enorme. E aí, terminamos de fazer a apresentação, foram 4 dias, sábado e domingo, e depois era que nem novelinha. Começava às 14 horas, terminava às 18. Para. Continua no domingo, para. Continua no sábado que vem, para. Continua no domingo e termina. Média de 3, 4 mil pessoas por dia, no último dia 10 mil pessoas, e aí foi o nosso passaporte para o núcleo de expressão acontecer durante 8 anos. Isso é para a gente perceber o quanto a nossa cidade é poluída de a sonorização dessa cidade é isso. É carro de som para tudo quanto é lado, numa altura máxima. Você vai no calçadão, perceba, cada loja agora tem
um cara na porta com o microfone. Quando não, tem 4 caixas acústicas tocando. Gente, é um absurdo isso. Vai enlouquecer a humanidade, não é não? A gente... É que o ângulo fica no centro mesmo. Fica, e o Cris da Cunha, né? E a gente vai almoçar e tem aqueles caras dançando. Não, é um inferno, é um inferno. É o inferno de Dante, aquele calçador da Antônia Gu. Péssimo. Nossa. Como você se sentiu logo quando declarou-se AI-5? Quando foi instituído o ato institucional número 5, nós entendemos que a ditadura tinha chegado ao extremo e o Brasil ao fundo do poço, e ao artista o inferno e o caos instalado. Então foi um ato que pegou todo mundo, não de surpresa, mas despreparado, para poder enfrentar essa proclamação e lutar contra essa proclamação. Então pegou a sociedade despreparada, pegou os políticos da época, eles foram arbitrários, né? Numa noite fizeram um ato, enfim. E isto, na verdade, acabou trazendo, para quem lutava contra a situação de ditadura militar, acabou trazendo uma energia maior, mais profunda, mais forte, mais coragem para lutar ainda mais contra esse estado de coisas, né? Mas foi um momento horroroso para todos nós. Você teve amigos que saíram do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Tivemos amigos, por exemplo, eu vou citar 3 situações, 3 personagens que margearam conosco um momento de trabalho entre sindicalismo, política e arte na cidade. O primeiro deles foi o Ibrahim, que foi presidente do sindicato, que foi o grande articulador, organizador da primeira greve em 1968, no período da ditadura, que aconteceu no Brasil e aconteceu aqui em Osasco. Então, o Ibrahim era uma pessoa que a gente convivia muito, porque nós, com o nosso movimento de arte e cultura popular, éramos também próximos de movimentos sindicais, e os sindicatos metalúrgicos era bem organizado na época, a gente representou lá muitas vezes e tal. Esse é o primeiro. O segundo, o Roberto Espinosa, falecido, infelizmente, há cerca de 1 ano. Esse era estudante de cinearte na época e tal. Ele participou de um grupo de guerrilha armada, ele foi preso, ele foi torturado e ele foi exilado, né? Depois retornou ao Brasil e estava recentemente aí na Universidade Federal, era professor lá e dava palestras, uma pessoa muito, muito vivida, etc. e tal. E o terceiro, principalmente quando nós levávamos o Rede Seca e Fome, a peça que o Exército proibiu, lá no sindicato, eu me lembro em 3 oportunidades, depois da peça a gente promovia um debate junto às pessoas que estavam assistindo, né? E essa pessoa, mediava o debate. Ela nos ajudava mediando o debate entre o palco e a plateia, que foi o Zequinha. Quem foi o Zequinha? O Zequinha, quando o Lamarca fugiu aqui de Quitaúna com caminhões de armas, o Zequinha foi junto. Quando o Lamarca morreu, assassinado, lá no interior da Bahia, morreu o Lamarca e morreu o Zequinha, que estavam juntos. Então, são 3 personagens diretamente ligados ao nosso trabalho e vice-versa. Você acredita que ainda a censura, por mais que implícita que seja no Brasil? Sim, sim. A censura não precisa ser oficial. Ela pode e é oficiosa, né? Tem uma coisa que me assusta muito aqui no Brasil hoje, muito, mas muito.
que é o evangelismo. Isso me assusta muito, porque é uma força que está vindo de uma forma inconsciente junto à população, trabalhada, pensada e manipulada por políticos ou por pessoas com claras intenções de exploração da fé. Então, isso faz com que a grande população pare de pensar. Ela se vai de cabeça na Bíblia e ali ela fica. Ela não percebe que a Bíblia é talvez o maior documento que a humanidade já escreveu, mas que tem gente usurpando os personagens citados na Bíblia e principalmente o maior deles, que foi o filósofo Jesus Cristo. Quer dizer, em nome dele, eu enriqueço, eu tenho poder, compro estação de televisão, eu abro uma igreja em cada esquina, eu ponho o povo lá dentro, eu tiro tudo que ele tem, entrou, sai nu, me deixa cheque, me deixa cartão, me deixa aliança, me deixa relógio, eu faço a minha fortuna, faço o meu poder, e por incrível que pareça, esse poder, ele já chegou em Brasília. O atual presidente é um eleito por esse povo. Então, aonde está a luz? Na religião? Talvez. Mas a verdadeira luz está na cultura, está nas artes. É ali que a gente vai beber para poder crescer, para poder entender e para poder lutar. Fora disso, é a alienação. Não sou contra a religião. Sabidamente, nós temos 3 situações na humanidade necessárias, infelizmente. Se não fosse assim, o barbarismo teria tomado conta já do mundo inteiro, né? Então você tem, por exemplo, a educação, você tem as leis e você tem a religião. Sem um desses, a humanidade hoje estaria dizimada. Porém, um deles está sendo mal praticado, a religião. A religião virou um negócio, virou um marketing de televisão, em nome de marcha não sei para quem, de marcha não sei para quem, nós estamos atropelando dignidades e mantendo o povo na ignorância para que possa servir os senhores dono do poder. Como o senhor se sente depois de tanto tempo ao olhar os feitos do passado? A questão do passado na vida de todos nós é um elemento difícil de se livrar. Então, aos pensadores, os filósofos mais do cotidiano, né? Você está vivendo no passado. Ok. Sem o passado, você não viveu agora. Você, como estrutura física, mental, biológica, ser humano, você é o que você construiu. É evidente que você não pode se atirar lá atrás e ficar apenas reverenciando o feito lá atrás. Então, eu entendo que eu faço constantes visitas ao passado para poder trazer no presente, aperfeiçoar em situações de vida e preparar o amanhã. Então, o passado é importante, a história é importante. E eu me vejo dentro desse passado, um passado de muito trabalho, de bastante luta, muito reconhecimento, mas eu diria que a minha obra não está completa, né? Eu tenho 75 anos, 54 de atividades artísticas culturais, e eu precisaria de pelo menos mais uns 30 anos para poder chegar à conclusão de que fechei o ciclo
daquilo que eu poderia fazer. É óbvio que não vou chegar lá e espero que o que foi construído até agora, e não o fiz sozinho, são centenas de pessoas que participaram comigo em todas as atividades. Entendo que essa história escrita até aqui, esta prática feita até aqui, ela me traz, acima de tudo, um pouco de paz interior. Não me sinto um ser humano profissional realizado, ainda não, como eu disse ainda há pouco, há muito o que fazer. Eu tenho vários projetos de prática dentro da arte e da cultura que eu quero tentar buscar o maior número possível de realização, mas essa paz que eu digo é que me coloca a pensar de que eu não fui inútil. Não fui inútil. E não pensei apenas em mim. Eu pensei sempre, e tenho esse princípio, no coletivo. Sempre dividindo as minhas glórias, sempre dividindo as minhas derrotas, sempre dividindo as minhas angústias, o meu sofrimento com mais pessoas, né? Porque nós somos isso. Nós somos seres humanos e seres humanos só se desenvolvem num contexto de outros seres humanos, junto, grupos. Né? Nenhum ser humano é uma ilha. Isso é um pensamento que já existe há muito tempo. Então, aí vem até a pergunta. Se pudesse voltar, você faria tudo igual? Não. Eu faria, talvez, diferente. Só que para fazer o diferente, eu precisaria ter a consciência desta vida vivida. Então, eu não estaria vivenciando uma segunda experiência, eu estaria começando a mesma experiência, porque eu não levaria a consciência dessa. É meio confuso, mas dá para entender. Agora, uma última pergunta. Você tem toda a liberdade total para dizer o que você quiser agora. Eu me inspirei um pouquinho no Antônio Abajimari, que no final das entrevistas ele falava isso. Então, você pode dizer qualquer coisa agora. O que você quiser falar, você fala. Tá? Se quiser alguma mensagem para dizer para as pessoas, pode falar. À vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Por outro lado, fica transferido para mim o fechamento de uma proposta, de uma entrevista, né? Mas então, quando eu olho para você, olho para ela que está te acompanhando e olho para ele que está te acompanhando, que são jovens, né? E que estão num sábado, um frio danado, mês de junho, 10 horas da manhã, na verdade chegaram 10h03, para fazer um trabalho de captação de imagem e som dentro de uma entrevista, falando de arte. Eu posso dizer para vocês que eu ainda acredito no ser humano, né? Porque o ideal, nós chegaremos lá, o ideal seria que a consciência da importância das artes fosse levada a cada ser humano, né? A arte, ela tem o poder de nos colocar diante do Criador. Não sei lá se é um Deus, se é um astro, se é um todo-poderoso. Sei que há um centro que rege esse universo, né? Uma força. E a arte é o único caminho que nos leva frente a frente com esse poder. Então, poder cantar, poder atuar, poder pintar, poder... Tudo que você possa desenvolver nas artes só vai te fazer crescer, né? E para encerrar, eu vou explicitar um pensamento que eu digo sempre nas poucas palestras que sou convidado a fazer, mas nunca me nego, vou. Eu encerro dizendo o seguinte: haverá um tempo em que a humanidade, depois de ter experimentado tudo,
todo tipo de filosofia, de comportamento, de psicologia, tudo que se de religião não deu certo. Então ela vai se encaminhar para um grande precipício escuro e profundo para o extermínio dela. E ela começa a caminhar para exterminar a raça humana, a espécie humana. Quando estão chegando muito perto de cair a primeira remessa nesse precipício para o desaparecimento, lá do fundo surge, obviamente, uma luz forte, multicolorida, linda. Essa luz vai subindo e vai rendendo a humanidade. Essa luz é as artes, que a partir daí vai indicar um caminho novo, diferente para toda a humanidade, e ela será salva pelas artes. Nós passamos, a arte fica. É a única coisa que fica da humanidade, é a arte. E eu tenho certeza que um dia ela fará essa redenção. Muito obrigada mesmo. Não por isso.